Existem 7 dores que eu considero que o empreendedor tem, 7 tipos de coisas diferentes que quem monta negócio, e principalmente no início, e por ocasião de a tentativa de o crescimento, né, tentar crescer e conseguir crescer, existe 7 coisas que eu numerei aqui e que eu considero que é importante a gente ter resposta para isso, no sentido de minimizar e de ajudar a enfrentar essa situação. Vamos lá então? Tipo assim, a dor de número 1. Não que uma seja mais importante, mas é uma hierarquia que eu criei, tá? Então a dor de número 1 é não saber se um negócio é bom ou se um negócio é ruim. E quando eu pego e falo isso, não é... Você pode aplicar essa preocupação se o negócio é bom ou se o negócio é ruim, pode pensar no empreendimento inteiro, ou você pode pensar em momentos. Por exemplo, a hora de colocar um serviço novo, a hora de colocar um produto novo, a hora que você vai ampliar. Então, será que isso vai dar certo ou será que isso não vai dar certo? E normalmente o questionamento que fica é o seguinte: o que eu tenho que considerar? O que eu tenho que considerar? Tem como ter garantia de que alguma coisa vai correr da forma como a gente quer? Eu te digo que não. Tá? E se eu estivesse falando diferente, eu estaria sendo demagogo. Não existe. Agora, existem formas de minimizar essa dor. Você identificando os seus hábitos e você valorizando alguns hábitos que vão te ajudar a separar negócio ruim de negócio bom. E o constante aprimoramento desses hábitos vão te fazer muito bem, vai fazer você ser mais eficiente. Essa seria a dor de número 1. A dificuldade de saber se o negócio é bom ou se o negócio é ruim. A dor de número 2 é o seguinte: por que tem gente que conseguiu? Como é que eu explico, não pela teoria, não pelo caminho, mas pelo resultado? Você identifica alguém que é no ramo dos negócios, ele te inspira. Por quê? Porque chegou em algum local que você gostaria de estar. E ele já tem resultado. Veja bem que quando a gente vê alguém com resultado, a gente pode falar o que quiser, mas de maneira geral, uma das formas que eu entendo é o seguinte: é mais fácil reconhecer e admirar, porque aí, quando você reconhece e admira, é como se você estivesse dizendo o seguinte: eu também sou filho de Deus, eu também quero isso para mim. É muito mais fácil do que tentar colocar algum tipo de situação que faz você dizer: não, isso aconteceu, não foi por causa de tais qualidades dessa pessoa. E aí, como não foi qualidade, se você percebe que não são qualidades, então aí você desfoca. Então você não desperta aquelas qualidades em você. Se o exemplo não foi bom, troca o exemplo. Pega exemplo de pessoas que realmente são de qualidade, porque aí elas vão te servir de inspiração. O que é a dor de número 2? Quais são os comportamentos dessas pessoas que tiveram sucesso? Uma coisa eu vou te falar: você pode decorar os comportamentos que são... A gente poderia fazer uma lista de comportamentos e você decorar os comportamentos. Então você decora, tá? É importante isso, é importante aquilo. Aí eu passo uma prova para você e você tira 10. Quer dizer, você acertou todos os comportamentos. Às vezes até mais nessa prova do que quem teve resultado. O que eu estou querendo dizer? A prova, a avaliação, ela tem uma certa precisão, mas ela não consegue dizer 100% por que o resultado aconteceu, porque tem outras coisas que
que na hora de fazer a avaliação elas não são consideradas. Aqui eu poderia até pegar e já lembrar para você, por exemplo, como é que se suporta a expectativa quando a coisa não acontece como a gente quer, o fato de ter persistência e não desistir, o fato de não ser teimoso, o fato de ter disciplina, tá? E o fato de ter um pacote de comportamentos que, quando você analisa uma pessoa que tem resultado, você encontra todos esses comportamentos. E eles podem ser identificados, eles podem ser validados, né? E você pode, pela prática, desenvolver mais esses comportamentos. Eu diria até o seguinte: se você não sabe quais são eles, nem sabia que existia isso, então já fica mais difícil. Na hora que você passa a saber que eles já existem, então já ficou um pouco mais claro. Mas agora tem que pegar e praticar. Porque o que vai dizer se você realmente desenvolver esses comportamentos ou não, não vai ser uma avaliação, vai ser o resultado que você quer. E se você tem um empreendimento e você quer ter resultado, certamente você vai desenvolver esses comportamentos. Essa é a segunda dor que eu considero do empreendedor, tá? É justamente o seguinte: como é que eu posso entender por que algumas pessoas dão certo? Como é que eles pensam e, por conta dessa forma de pensar diferenciada, as ações deles são mais bem-sucedidas do que outras pessoas? E isso acontece que é bem diferenciado. Por que eu falo que é bem diferenciado? Porque a quantidade de pessoas que conseguem sucesso em negócios não é muito grande. Negócios assim diferenciados, né? Evidentemente que existe uma correlação direta entre preparação e resultado, tá? Não a preparação só acadêmica em si, tá? Até porque no passado ela até não era muito comum. Hoje é mais comum as pessoas terem uma formação acadêmica mais sólida. Mas o que fica muito forte é principalmente acreditar em empreendedorismo, querer ter negócio próprio. Ao invés de querer servir a alguém, a pessoa se prepara bastante para servir a si mesmo e atender bem um grupo de clientes e, por conta disso, ser bem remunerado no seu negócio. Vamos para 3. A dor de número 3. A dor de número 3 é o seguinte: bem, se eu vendo pouco, o que está acontecendo? Tá? Tem uma coisa que é óbvia: se você vende pouco, é porque não tem cliente. Tem, não, então você está vendendo muito. Não, porque venda é resultado de ticket, é resultado de negociação. Se você está negociando muito, é porque você tem muito cliente. Se não está negociando muito, é porque não está tendo cliente. Por que a gente não tem cliente? Ou por que de repente essa negociação não está produzindo o resultado desejado? Essa é uma dor que as pessoas têm. E aí, como é que eu faço para aumentar a quantidade de cliente? Aí o pessoal lembra de marketing, propaganda e lembra de um punhado de coisa. Eu não vou entrar nesse mérito, tá? Porque se resolvesse só com isso, todo mundo tinha uma saída. Ainda mais acontece também, é o seguinte: não, eu vou contratar uma empresa, mais ou menos assim, vai ter alguém que vai fazer isso para mim, tá? E uma das coisas que eu já aprendi em negócio é o seguinte, que a gente não terceiriza o faro para identificar cliente. Se você contratar uma empresa para ela fazer o seu marketing, você vai ter que contar para eles se o seu cliente é homem ou é mulher, os seus dois, a idade dele, o que eles gostam, quais são as dores deles, que para a pessoa fazer a propaganda. Quando eu fazia o planejamento para fazer a campanha de matrícula na virada de ano, algumas vezes eu fui o responsável por isso, outras eu participava em conjunto também. Então eu sempre ficava observando o que tinha no mercado que era oferecido, o que os pais naquele momento, o que mais eles admiravam em uma escola. Tinha uma época, por exemplo, que era resultado de vestibular. Então o que eu fazia? A gente pegava aquele punhado de resultado de vestibular, muitos resultados. A gente fala de prova social, né? Então a gente tinha muito resultado e soltava aquele punhado de resultado. Só que eu lembro que tinha alguns que falavam, não, mas isso aí mais passou em qualquer lugar. Então eu pegava aquele destaque.
por exemplo, federal, um curso tipo medicina, alguma coisa assim. Qual que é a lógica disso? É para pegar e mostrar, será que passa? Passa muita gente. Mas será que passa em curso muito concorrido? Curso de grande atrativo? Passa também. E assim eu ia fazendo um script, tá? Para que a empresa de marketing ela pudesse fazer, olha, você vai ter que colocar essa informação aqui, você vai ter que fazer isso, você vai ter que fazer isso, vai ter que fazer isso. Aí eles colocavam, ia para o computador, fazia a imagem, banner, outdoor e por aí vai, mas saía da minha cabeça, porque eles não eram o dono de escola, o dono de escola era eu, então era eu que tinha que pegar e passar isso para eles. Essa dor de número 3, o que eu imaginei? Já que é assim que funciona, tá? Como é que, imaginando que você, então, olha, como é que eu faço para aumentar cliente? Como é que eu faço para aumentar cliente? Tá. Então tá bom. Essa é uma grande dor, né? Concorda? O que fez? Sabendo dessa grande dor, e sempre eu ficava imaginando como é que eu poderia explicar isso, como é que eu posso explicar para alguém essa questão? Aí um dia, eu sei lá de onde é que surgiu isso, eu estava ministrando uma série de palestras e eu peguei, sabe aquelas coisas, um insight, sei lá daqui que saiu, eu criei a história do javali. A história do javali, tá? Então, essa história conta que uma pessoa queria aprender a caçar javali e ele procurou uma pessoa especialista em javali. E com essa história, eu sei que eu consegui, tem vídeos meus que eu explico isso, essa história ela consegue de alguma forma fazer a pessoa entender e entendendo ela consegue resolver essa dor. Como é que eu faço para ter mais cliente? Tá? Então, parece até estranho, né? Quer dizer, você está querendo dizer, Levi, que você vai me ensinar a identificar, eu não sei se você chama de cliente ideal, avatar, persona, isso é menos importante. Mas essa história deixa bem claro, a primeira coisa que você vai perceber é o seguinte, que se você não identificar, então não tem jeito. Tudo começa pelo cliente. Uma vez até eu lembro de alguém comentando, não, eu vou pegar e fazer, eu vou ter prédio próprio, eu vou comprar equipamento, eu vou fazer isso, equipamento é mesa, cadeira. E o que você vai vender? Não, estou pensando ainda, né? E você vai, produto, é serviço, você vai atender qual cliente? Eu ainda não decidi ainda. Entendeu? É a mesma coisa que o sujeito, eu gosto muito de usar esses exemplos porque fica fácil de entender, uma pessoa que está pensando, já monta o consultório dela, e aí o que você vai fazer agora? Não, agora eu vou fazer medicina, eu ainda não sei o que eu quero da vida não, mas o consultório já está montado, é um básico, né? Já tem uma mesa, tem uma cadeira, já tem o local de colocar o quadro de formatura, já tem uma sala de espera, tem o local da secretária e não sabe o que vai fazer, entendeu? Essa história do javali, ela consegue, com muita clareza, um aspecto de ser professor, é isso, é que a gente consegue explicar essas coisas com muita clareza, tá? Tem vídeos meus sobre a história do javali, então vamos lá. O 4, a dor de número 4 que eu considero que é o seguinte, poxa, eu estou dentro da empresa e tudo que, vamos supor que eu fosse lá na empresa da pessoa, né? Tudo que o Levi me pergunta, praticamente eu não sei. Eu sei mais ou menos, mas eu não sei. E não estou falando de coisa básica, não, do tipo, quanto que é a água, a luz, mais ou menos você tem uma noção. Mas perguntas do tipo assim, aonde eu posso organizar? Aí chega uma hora que ele pergunta, quanto é que você vendeu? Até consigo explicar. Quanto sobrou? Quanto você colocou no bolso? Essa pergunta eu não dou conta de responder. Como é que você está pensando de fazer esse ano? Cara, eu nem sei se eu vou vender o mês que vem. Entendeu? Aí você pergunta assim, quais são os controles que você tem? Então, às vezes a pessoa fica meio perdida, ela não sabe nem mais, mas o que a gente tem que controlar? Certo? Então, essa é uma dor muito forte. A pessoa, o empresário, não ter os números da empresa dele. Entendeu? Ele não tem os números. Por algum motivo, ele não tem os números. É claro que ele trabalha o tempo todo, trabalha muito,
faz alguns controles, não muitos, mas na hora que pergunta assim, não, aquele controle de dono, aquele que você faz a conta para responder a seguinte pergunta: tá valendo a pena? Entendeu? Tá valendo a pena eu tocar esse negócio? Essa pergunta, ela não é respondida. E essa pergunta deveria ser respondida pelo menos mensalmente, entendeu? Ela deveria ser respondida pelo menos mensalmente, você pegar e calibrar se o seu empreendimento ele está no caminho do propósito que você definiu para ele. E eu diria até a seguinte, uma das coisas que eu já percebi é que às vezes as pessoas, na hora que elas vão fazer controle, às vezes começa a controlar coisa demais e começa a controlar às vezes até coisa também coisa do tipo assim, olha, quanto é que foi a energia esse mês? Não, ela foi 150,30 e... Peraí, não sei se é 34 ou 35. Tem gente que chega nesse nível. Tá? Até que eu não vou questionar, mas é o seguinte, é que pensar muito no tostão e deixar o milhão de pensar, entendeu? Outra coisa, é ter controle demais. Tem muito controle, mas aquele punhado de controle não ajuda a produzir resultado. Às vezes era melhor ter menos controle e produzir mais resultado. Como eu sei que essa dor é muito forte, como eu sei que essa dor de ficar perdido, não saber o que faz, então o que foi que eu criei? Eu criei, inspirado até num princípio que quando eu li eu achei bastante interessante, que é o princípio de Pareto, ou seja, o 80-20, é você com 20%, no meu caso aqui eu apliquei dessa forma, com 20% de indicadores eu controlaria 80% dos resultados da empresa, praticamente a totalidade que leva ao lucro. Só que eu mudei um pouco, elegi um indicador que carrega alguns indicadores menores, eu elegi um elemento que com um elemento eu controlo a grande quantidade, muitos elementos da empresa. Eu elegi um, tá, que tem alguns detalhes internos, mas que controla tudo. Basicamente eu faço isso. É o que eu fazia nas minhas empresas também. Eu simplificava até porque tem um critério que eu já utilizei, que é o seguinte: se aquilo que você que tem que fazer, o indicador lá, você demorar mais de 15 minutos para você tirar uma informação importante dele, deve ter um indicador melhor do que aquele. É mais ou menos o seguinte: você está dirigindo o carro, tá? E você está dirigindo e você olha no velocímetro. Você precisa de 15 segundos para você definir, aquela informação que o velocímetro que está marcando lá, você precisa de 15 segundos para interpretar aquilo? É claro que não, é quase que imediato. Tá? Então o indicador tem que ser desse jeito. Ele tem que ser fácil de ser construído, ou pelo menos mais simplificado, tem que ser menos indicadores e ele tem que te dar uma informação rápida. E por que eu fiz isso na época? Para responder essa dor. Eu estou dentro da empresa, eu não sei o que acontece dentro dela. Eu estou perdido aqui dentro. Tá? Eu fico o dia inteiro dentro da empresa e eu estou perdido dentro dela. Como é que eu faço? Essa é uma dor, não é? Então, na época eu lembro que eu peguei e criei uma forma, tipo, eu vou simplificar os controles, eu vou eleger um controle que controla praticamente tudo. E qual que é a lógica? Na hora que você pega gosto pelo controle, depois você pode sofisticar o seu controle, mas até esse dia chegar não tem como, porque você não está preparado, você não tem a estrutura necessária para fazer isso, entendeu? Uma outra coisa também é o seguinte, você não considerar o futuro para tomar decisão no presente e fica sempre cheio de incerteza. Eu lembro quando teve uma época que eu estava lendo bastante sobre estratégia e aí eu criei um passo a passo de 5 fases, aonde eu começava no primeiro. Olha, se você já faz isso, beleza, vamos para o segundo passo.
Se você já faz isso, beleza, vamos para o terceiro passo, 4, 5. Então, 5 etapas para você ter uma empresa mais sustentável. E eu escrevi um pedaço, eu escrevi esse artigo já tem muitos anos, eu sei lá, talvez uns 4 anos, 5 anos. E agora que eu estava escrevendo o livro, que eu estava escrevendo também um produto que eu estou criando, eu falei assim, pronto, já está feito o capítulo dele. Porque eu vou fazer o seguinte, tanto no livro quanto no curso, quem é que não quer saber se está no caminho certo? Então, primeiro grupo, você passou. Segundo grupo, você passa e depois você vai seguindo uma sequência e responde a seguinte pergunta. Do jeito que o Levi está colocando, aquela dúvida que eu tinha, aquela dor que eu tinha, de não considerar o futuro, de não considerar aonde eu estou, de não considerar os meus recursos, respondeu a todas essas perguntas. Hoje eu tenho ainda algumas incertezas, mas são muito pequenas perto daquelas que eu tinha no passado. Porque no passado eu ficava apavorado com tudo. Agora eu já sei priorizar quais são aquelas informações que eu mais preciso. Hoje, os meus concorrentes, utilizando dados do passado da minha empresa, projetar e baseado num passo a passo de 5 etapas. Que eu criei justamente para responder essa dor, entendeu? Porque eu sei que essa dor é muito forte. A pessoa não saber considerar o futuro nos empreendimentos dela. Bem, vamos continuar aqui então. Uma outra dor que eu já escutei bastante é o seguinte, essa é a penúltima. Eu coloquei 7, tá? 7. Então, essa penúltima é o seguinte, é a questão de trabalhar com gente. Eu escuto muito até assim, olha, trabalhar com gente é difícil, né? Uma pessoa fala. Aí o outro pega e fala, realmente é difícil mesmo. Aí, então eles concordam que é difícil, sabe o que quem faz? Aí muda de assunto. Muda de assunto, entendeu? Ué, como mudar de assunto? É porque é difícil, tá? Aí depois você vai lá no mercado, aí que vem a dor. E eu coloquei a dor justamente isso. Já que é tão difícil trabalhar com gente, por que tem gente muito bem sucedida que tem um punhado de colaborador? E um detalhe, eu sei que é punhado de colaborador e eles dão conta do recado. Aí eu já fico pensando o seguinte, se esse cara aprendeu, eu também vou aprender, entendeu? Se para eu poder ampliar o meu empreendimento, eu vou ter que ter colaborador. E eu sei que é difícil trabalhar com gente, mas se ela aprendeu, você pode até fazer o contrário. Quem é que cresceu e naquele segmento dele, para crescer, tem que ter colaborador? O que ele fez? Eu acho que isso é mais importante. Porque esse negócio de você achar alguém que concorda com você, nem sempre é bom. Nem sempre é bom. É melhor até pegar alguém que seja tipo o advogado do diabo, né? Você fala uma coisa e a pessoa fala, então é difícil trabalhar com gente, né? Engraçado, tem o fulano de tal, ele tá indo muito bem e ele tem muito funcionário. Como é que explica? Entendeu? Como é que eu vou explicar que tem alguém que tá indo bem e que tem muito colaborador? Poxa, essa pergunta, ela tem que ser explicada. Ela tem que ser explicada. O que eu fiz? Eu peguei e fui lá buscar essas informações. Bem, na verdade, eu nunca tive muitos colaboradores, mas talvez, acho que tinha uma época que juntando todos dava em torno de 100. Mas já foi o suficiente para eu desenvolver uma certa habilidade com isso. E para o público que eu trabalho, para esse público aqui que eu estou fazendo um produto de R$10 mil por mês de lucro, né, que coloca no bolso, na verdade, normalmente não tem muito funcionário, não tem muito colaborador, são poucos. Tá? Muito, tipo assim, a minha experiência, para essa proposta minha, ela está até maior, né? Tipo assim, a experiência que eu adquiri em 20 anos trabalhando com muitos colaboradores. Mas eu peguei e digitei, coloquei lá, então, o que é, como é que é, já que é difícil trabalhar com gente, eu nunca tinha, eu sempre fui colaborador dos outros, aí depois uma hora estava eu lá tendo quase uma centena de colaborador, e aí o que você faz? Aprende,
entendeu? Último, é que tanta informação que a gente tem hoje, é uma instabilidade muito grande. Parece que uma hora você pode fazer, outra hora não pode fazer. Tem hora que parece que o caminho é para cá, depois é para cá. É muita instabilidade. O mundo que nós vivemos, ele é um mundo muito incerto, ele é muito volátil, ele muda muito rápido. E, de maneira geral, qual que é a dor do empreendedor? É o seguinte: como é que a gente faz para tocar negócio num ambiente desse tipo? Como é que a gente faz para conseguir ter o empreendimento em um ambiente que muda com tanta facilidade? É difícil entender isso, né? Pois bem, então eu já tinha escutado várias histórias e aqui eu lembrei de uma história do afiar o machado e eu catei algumas coisas assim e fiz uma reflexão para falar de aprimoramento, porque na verdade o que acontece? Tudo que acontece, o fato de não entender muito o que está acontecendo no mundo de maneira geral, ele acaba passando pelo fato de não entender todas as coisas que eu falei até agora. Vamos lembrar? Por exemplo, olha, tem hora que eu não sei se o negócio é bom ou se o negócio é ruim, mas eu posso melhorar e aprender a fazer isso. Tem hora que será que eu tenho todos os comportamentos que eu preciso para que eu possa ter um bom empreendimento? Às vezes você não tem, mas você pode desenvolver. Eu tenho percebido que eu estou vendendo pouco. Eu poderia vender mais. Sim, se você aprender a identificar cliente, você pode vender mais e resolver essa dor. Eu acho que eu deveria ter controles, mas controle mais simples e mais eficientes. Também concordo, você também pode fazer isso. Uma outra coisa que você pode fazer, eu acho que eu tenho que considerar o futuro. E eu não estou considerando o futuro na hora que eu faço as coisas. Eu tenho que considerar o futuro. Perfeito? Eu tenho que saber pegar a onda na hora que ela está chegando, aproveitar e me beneficiar da onda e depois afastar dela quando ela já estiver encerrando e já pegar outra onda, tá? Outra coisa também, eu tenho que utilizar, eu preciso de colaborador. Ninguém vai sozinho a lugar nenhum, a gente vai acompanhado, tá? É certo que sozinho você poderia até ir mais rápido, mas acompanhado você vai mais longe. Por que eu falo mais rápido? Porque você vai ensinar alguém, então às vezes você pode até pensar, poxa, mas eu estou ensinando isso aqui para essa pessoa, parece que, ainda mais quando acontece em pequena empresa, que você ensina, passa uns tempos, aí essa pessoa vai embora, você tem que ensinar outra, tá? E por isso até é importante já se preparar para isso, para você não ficar só fazendo um trampolim para a grande empresa. Pensando nisso até que eu escrevi também. Mas tudo bem, olha, todas essas 6 coisas que eu falei, essas 6 dores, no 7º, a dor é a dor maior. Como é que eu enfrento tudo isso? E como é que eu faço para aprimorar? Como é que eu faço para afiar o machado? Veja bem que eu dei uma passada aqui em 7 dores que elas estão presentes na vida do empreendedor. Principalmente o pequeno, principalmente aquele ainda que não tem um faturamento grande, tá? E eu acredito que à medida que eu fui falando cada dor, acredito que você deve ter identificado elas e algumas é objeto de muita preocupação sua. Outra, às vezes, nem tanto. Quando a gente é empreendedor, e até hoje eu tenho uma dificuldade, mas eu já lido muito bem com isso, que é a questão de expectativa. O que é a questão de expectativa? A gente faz alguma coisa e cria uma expectativa, mas cria uma expectativa muito grande. Cria uma expectativa muito grande em cima de algumas coisas, certo? O problema de criar expectativa muito grande é porque, às vezes, na maioria das vezes, aquilo que a gente pensa no fim não é igual a gente quer, tá? E depois aquilo é um baque. Deixa a gente lá embaixo, tudo. Então, quando a gente tem uma expectativa menor, é como se dissesse o seguinte, você vai fazer, talvez até com mais capricho, e você vai preparado, já sabendo que muita coisa você não vai ser como você gostaria que fosse.
Não é a mesma coisa, mas eu fico lembrando aqui, é como se fosse uma mãe em relação ao filho. Ela faz de tudo, certo? E depois lá na frente ainda a gente escuta ainda ela escutando coisas que não deveria e não sendo tratado da forma como deveria. Aí você pergunta, por que você não mudou? Não, porque mãe é assim mesmo, ela faz, ela sempre mais. Esse tipo de expectativa de fazer e pensar e ter expectativa pequena em relação ao retorno de algumas coisas, tá? Ele é muito importante. Porque no item 7 dessas dores aqui, eu estou colocando justamente isso. Como é que eu faço para afiar o machado? Afiar o machado em relação à expectativa também. Porque quando você tem expectativa exagerada, quando tem aquela peito cheio, não, porque comigo é diferente, porque eu sou o cara, porque eu sou bom de marketing, não sei o quê. Essas pessoas, elas, é tipo assim, elas ficam quase que impossibilitadas de aceitar uma desilusão nos negócios. E negócio é muito comum acontecer isso. Então elas não ficam preparadas. Aquele que tem expectativa baixa, mas ele tem ali constância, tudo, e ele vai no aprendizado, que o último item aqui que eu faria, a última dor, é o seguinte: como é que a gente vive nesse ambiente de incerteza? Isso é coisa do Levi. Eu acho que tem que baixar a expectativa e continuar com o propósito. Inclusive, até hoje eu recebi porque eu sempre recebo algumas reflexões, e eu recebi uma reflexão seguinte: como é que estão as suas metas em relação a esse ano, alguma coisa assim, né? Porque a gente pega no início de ano, faz aquelas metas, esse ano eu vou, sei lá, vai estudar, vai perder peso, vai academia, caminhada e barará, barará, barará. Tá bom. Faz meta, certo? Mas um dia eu estava escutando alguém falando e eu gostei muito, porque ele disse o seguinte: olha, muito mais do que a meta é você ter a disciplina. O que é a disciplina? E até eu concordei com isso aí, tá? Hoje para vocês terem uma noção, eu estava escrevendo aqui, certo? Eu estava escrevendo e eu estava com muita dúvida sobre o que eu fazia, tá? Então aqui, ó, tá? Aqui tem um script de venda, cheio de gatilho mental, tá? Tem dia que eu quero escrever, mas não sai, as coisas não vêm na cabeça. Hoje eu consegui fechar. Isso aqui já é uma copy para internet, e-mail para internet. A copy 1 é uma copy carregada de gatilho mental, essas coisas. Copy 2, copy 3, que é uma redação, copy 4, tá bom. Bem, eu não entendia muito dessas coisas. Eu poderia ter colocado uma meta de fazer tudo isso aí, por exemplo, dentro de uma semana, por exemplo, dentro de um mês. Cara, mas na hora que você vai mexer, aí a inspiração não vem, e aí você quer fazer a coisa, depois você percebe que você tem insegurança, você não sabe exatamente como é que você faz. Aí eu tenho que pensar, mas não é nem ler. Porque uma das coisas, quando a gente está lendo, quando você está lendo, o que está acontecendo? Não, eu estou lendo, então é tipo assim, me passaram alguma coisa, eu li e eu respondo, né? Entrou ou saiu. Não é disso que eu estou falando. Eu estou te falando agora, é a responsabilidade sua de você ser um elemento de transformação que ajuda alguém. Agora é você quem vai ter que ajudar a pessoa. Então aí já não é mais ler, aí é pensar, como é que eu faço para ajudar essa pessoa? Foi aí que eu vi essa questão de meta. Muito mais importante que a meta é a disciplina. Porque enquanto eu não consegui fazer isso aqui, sabe o que eu fiz? Eu tinha uma disciplina de todas as horas por dia. É tipo assim, eu sou obrigado a ficar aqui no meu escritório de castigo. Mas uma hora esse trem sai. Uma hora eu consigo. Aí eu penso, às vezes eu leio, eu vou aqui do lado, aqui na cantina, aqui do lado do meu escritório, na sala de reunião, faço um cafezinho, tá? Dou uma volta aqui na varanda, aqui na garagem, volto. Tem dia que não adianta nada. Mas o que eu levei? Mas então você não vai cumprir a meta, cara? Eu tô te falando, é justamente o que eu aprendi. Disciplina. Mas enquanto não sai, de todo dia, tá? Saiu. Hoje, por coincidência, saiu. Aí você fala assim, Levi, mas você não cumpriu a meta. Eu cumpri a disciplina.
Porque às vezes nem sempre, a meta nem sempre depende da gente. Por exemplo, você coloca, vamos pegar um exemplo muito simples. Olha só, você colocou que você queria vender 100 mil reais. Ah, mas não depende só de você, ué. Vai que de repente naquela semana que você colocou, naquele mês, teve um punhado de concorrente seu que entrou em promoção. Aí como é que você vai fazer? Ah, não, mas está explicado, então não adiantou a meta. Seria muito mais importante ter uma disciplina de ter alguns tipos de ações de venda, certo? É claro que você tem um indicador lá, mas é mais importante a disciplina, ou seja, todo mês eu vou pegar e fazer, tipo assim, eu vou fazer a promoção de um produto, certo? Todo mês eu vou fazer tantos contatos, toda semana eu vou pegar e fazer contato via WhatsApp com tantas pessoas, ter disciplina e respeitar aquilo que você colocou. Eu te falo que isso rende mais do que essa história de fazer meta e depois aí eu cumpri minha meta. Tudo bem se cumpriu uma meta, mas na verdade você tem que cumprir a disciplina. Por exemplo, eu quero, minha meta é visitar tantos clientes por semana, certo? Às vezes até assim é difícil, porque vai que chega lá o cliente não está lá, você entendeu? Agora, se você tem a disciplina, a coisa vai sair, né? Bem, por que eu estou falando isso tudo para vocês? Eu falei de 7 dores, não foi? Eu falei de 7 dores de empreendedor, certo? Por que eu estou falando disso aqui? É porque isso é justamente aquilo que se tornou o meu livro, entendeu? Eu peguei essas 7 dores e coloquei proposta para essas 7 dores. O livro Superação a Cada 5 é justamente isso. É um livro que pegou essas dores e colocou, tipo assim, caminhos para você resolver essas dores. E é o curso que eu estou preparando, entendeu? Então eu estou fazendo justamente isso. Inclusive aqui, esse aqui é só material que na verdade é de internet, tá? Que já é protótipo de e-mail e por aí vai, tá? Mas da onde é que nasce isso? Nasce da dor, nasce de conhecer o cliente, nasce de querer resolver o problema dele. Então, aí a gente vai, olha só, eu vou lá e peguei a dor do meu cliente, aí trouxe aqui, aí eu comecei a ver o que poderia ajudar ele, comecei a escrever e agora eu vou dando formato, eu vou esculpindo, eu vou dando uma forma, eu vou fazendo um recorte e construindo. O livro já está pronto, está até lá atrás, lá, né? Ali, né? No meu estante. E o curso daqui a uns dias sai. Segue minhas redes sociais, YouTube, Instagram, Facebook, tá? Sempre vai ter muita dica interessante para você. Dica do dia. Me acompanhe para mais dicas.